Olá! Bem-vindos, amigos do canal do Conhecimento Múltiplo, mais uma vez. É com prazer que recebo vocês novamente aqui. Para quem não me conhece, eu sou o professor Sérgio Gomes, sou farmacêutico e bioquímico e farmacologista, ok? E hoje nós viemos trazer um assunto para vocês sobre o HIV, que nada mais é que o vírus da imunodeficiência humana. Tá certo, gente? Dentro da proposta dessa videoaula, nós falaremos as particularidades do HIV, certo? Como que é, como que não é. Tem mais de um tipo, não tem ou não. Falaremos também da origem, a origem do HIV. Quais as origens desse vírus HIV. Falaremos também da transmissão do HIV, né? Importantíssima transmissão, certo? Outra coisa também que nós falaremos hoje, sobre o período de incubação, tá certo, gente? Falaremos hoje na aula de hoje. E também falaremos na aula de hoje sobre os sintomas. E dentro dos sintomas, nós falaremos da anatomia viral. O que tem esse vírus? Tem enzimas, tem RNA, tem DNA, tem moléculas dentro diferentes, ele é envelopado, não é? Nós estaremos falando sobre isso na aula de hoje, certo? Falando também da imunologia. O que acontece quando o vírus entra em contato com o organismo humano? O que acontece com o sistema imunológico? Por que o indivíduo adquire a imunodeficiência, né? Então será abordado nessa aula de hoje, ok? Mas esses vídeos serão divididos em duas partes. A parte 1 será nessa aula de hoje e a parte 2 na próxima videoaula, ok? Mas antes de a gente começar a falar propriamente do assunto, eu convido a vocês a se inscreverem no nosso canal e acionar o sino de notificações para que vocês recebam notificações de novos conteúdos que estarão saindo por aí, certo? Outra coisa, dê um like, dê uma força pro canal, não custa, tá? Dá um like, assim você estará ajudando a aumentar a relevância do nosso canal frente à plataforma do YouTube. De antemão eu agradeço já de vocês, tá? A todos vocês. E se tiver dúvidas, deixe nos comentários, que elas serão prontamente respondidas. Tá ok, gente? Então, dando continuidade à nossa aula, falando do HIV. O que é o HIV? HIV é vírus da imunodeficiência humana. É uma sigla em inglês, né? HIV é uma sigla em inglês. Mas, tem a título de conhecimento, países de língua portuguesas, como Moçambique, entre outros, eles chamam de VIH, que é vírus da imunodeficiência humana. Mas, tanto faz, é a mesma coisa, né? Ok? O vírus HIV, ele é um retrovírus. Eu já vou falar para vocês o que significa ser um retrovírus, ok? Ele é um retrovírus de RNA de fita simples. Opa, mas pera lá, fita simples. Eu estudei que DNA era fita dupla e RNA era fita simples. Não era assim? Verdade, vocês estudaram isso, mas estavam estudando células eucariontes e procariontes. Funciona assim, então. A célula tem a membrana, citoplasma e núcleo. Sendo o eucarionte com uma membrana que delimita esse núcleo. Ela é o verdadeiro carionte. Realmente, o DNA é fita dupla, fixo, e o RNA é fita simples. A procarionte, no caso das bactérias, mesma coisa.
ela acontece da mesma forma. Só que em virologia é diferente. Tem DNA de fita simples, tem RNA de fita dupla. A virologia é uma coisa anormal, vamos dizer assim. Então a classificação é diferente, tá? Mas ele é de fita simples, ok? Quando eu estiver falando sobre a fisiopatologia desse vírus, no vídeo 2, nós estaremos vendo isso aí, ok? Outra coisa, esse vírus, ele pertence ao gênero dos lentivírus. São vírus de lenta progressão. Ou seja, ele tem um período de incubação longo. Período de incubação longo. O que demora para o indivíduo desenvolver sinais e sintomas. Certo? No caso, o vírus é o causador da doença. E o conjunto de sinais e sintomas que vem após o período de incubação é a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas. Tá certo, minha gente? Outra coisa, o HIV. Ele tem de dois tipos de vírus. Tem o vírus HIV do tipo 1, é HIV1, e temos HIV do tipo 2, que é o HIV2. O HIV1 do tipo 1, ele é, quando comparado ao 2, ele é um vírus, ele apresenta maior virulência, maior capacidade de provocar danos ao organismo humano, tá? Mais sintomas, mais tudo. Ele é mais virulento, ele é mais mortal, quando comparado ao HIV do tipo 2, ao HIV do tipo 1. Ele se espalha com maior facilidade, porque quando comparado ao HIV do tipo 2, o HIV do tipo 1 ele tem uma velocidade de replicação maior. Para se transmitir uma virose, você tem que ter uma viremia, que é uma concentração de vírus na corrente sanguínea. Para que isso aconteça, é necessário que se reproduza vírus e tenha uma viremia. Se a quantidade de vírus for pequenininha, mesmo que tenha o contato, o sistema imunológico da outra pessoa vai lá e destrói esses vírus, porque é pouca quantidade, não tem viremia. Tem que ter então, uma concentração viral, vamos dizer assim, tá? Ele se espalha uma forma muito mais abrangente que é o HIV do tipo 2. Então ele está espalhado pelos 4 cantos do mundo. Coisa que o HIV do tipo 2 não é bem assim, tá certo? Então a prevalência no mundo como um todo, né? Já o HIV do tipo 2, ele é menos virulento, ele tem assim, uma menor capacidade de se espalhar, porque a reprodução dele é mais lenta. Ele é demora um pouco mais para se desenvolver AIDS, quando o indivíduo está cometido pelo HIV do tipo 2, tá certo? A prevalência dele, basicamente, não é assim nos 4 cantos da Terra. A prevalência dele se dá mais na África, no leste da África subsaariana. O que é isso? É abaixo do deserto do Saara, ali na região leste, vai da Nigéria até, a grosso modo, até na África do Sul. É ali que nós encontramos esse HIV do tipo 2. A título de, vamos dizer assim, conhecimento, o HIV do tipo 2, no Brasil, tem pouquíssimos casos. Segundo o Ministério da Saúde, nós temos 10 casos apenas no Brasil com HIV do tipo 2. Você vê, devido à dificuldade de replicação e subsequente transmissão, porque não tem uma viremia para transmitir, né? Evidentemente, tem pacientes que desenvolveram essa viremia e o ato sexual ou a transfusão sanguínea, vamos falar já sobre transmissão, fez com que o indivíduo se infectasse, é claro, né? Tudo tem um limite também, né? Então, esse HIV do tipo 2, ele está presente, a prevalência dele é menor no planeta do que o do tipo 1, que é maior. Quanto maior a velocidade de replicação, reprodução, maior sua espalhabilidade e maior sua presença. Ok, gente? Então, basicamente, a relação às particularidades do vírus seria isso, tem do tipo 1 e do tipo 2, tá? Falaremos, assim, de maneira mais abrangente, mais completa, logo adiante, beleza? Vamos falar, então, um pouquinho da origem desse vírus. É uma coisa, assim, que é controversa, mas a teoria mais aceita, hoje em dia, é que ela advém de 2 macacos. Como assim?
Lá na África é costume, a gente não pode recriminar porque é costume dos caras comer carne crua. E lá na África, o que aconteceu? Os indivíduos comeram carne crua, e na hora que estavam comendo essa carne crua, né, houve uma lesão na mucosa oral, uma lesão, e houve contato do vírus que estava na carne, acho que não tinha morrido até então, que entrou dentro da corrente sanguínea do indivíduo que estava comendo, dos humanos que estavam comendo. Esse vírus, através da corrente sanguínea, atingiu receptores de algumas células dentro do organismo humano. Lá eles sofreram mutações subsequentes, assim, mutações. E se instalaram e formaram um hospedeiro. A teoria que se tem da origem, basicamente, é essa daí. Certo? Agora, é controverso isso, né? Certinho, não sabemos, mas basicamente a mais aceita hoje pela ciência é essa. Tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da transmissão, tá? Bom, pessoal, vamos falar então um pouco sobre a transmissão, tá? A transmissão do HIV. Como que ela acontece? O HIV pode ser transmitido de várias formas. Uma delas é a transfusão sanguínea com sangue contaminado com o vírus HIV. Faz com que você tenha HIV. Outra coisa, esse acidente com material pérfuro cortante. Mas pera lá, se é pérfuro cortante, o quê? Que perfura e corta. Isso. Um acidente com material pérfuro cortante também. Temos a bisturi, pode ser? Pode. Outro material médico? Pode. O principal representante deles são as agulhas, tá? Contaminadas. Outra coisa que pode transmitir o HIV são os fluidos sexuais. O sêmen, né? No caso do homem, o sêmen. A parede, a secreção vaginal também. Porque assim, gente, ó. Como que transmite o sêmen? O sêmen vem contaminado com o vírus. Em grandes quantidades. E no ato sexual há um atrito do pênis com a parede da vagina. E faz com que haja ruptura de vasos microscópicos, chamados capilares sanguíneos. Tá certo? Esses vírus que saem do soro positivo por não, contaminam o outro e transmite. E se for a quantidade de sêmen, que está com grande quantidade, a possibilidade de transmissão é bem maior ainda. Mas no caso da mulher positiva por homem negativo, o contato ali com a ruptura do capilar, junto com a secreção contaminada, faz com que haja transmissão também. Outra coisa que transmite o HIV, o sexo anal transmite o HIV, tá certo? Sexo anal, porque a mesmo raciocínio, a ruptura de capilares do pênis com ruptura de capilar da região perianal. Quem tiver um soro positivo, transmite para quem não está. Entendeu? Independente do ativo ou passivo, que seja. Outra coisa que é importante salientar é o tal do sexo oral. O sexo oral, os estudos dizem que não transmite, a possibilidade muito pequena de transmitir o HIV. Ou seja, a probabilidade é pequena, mas a possibilidade existe. Se acontece uma coisa como essa, né, gente? Quem que vai arriscar? Se tiver 1% de chance de transmitir, vão tomar cuidado, né, gente? Mas outra coisa. No sexo oral, o problema não é só, no caso, a transmissão do HIV. Tem outras doenças que transmitem através do sexo oral. O próprio papiloma, o HPV, né? Outra coisa que é interessante, uma vez que eu era estudante ainda, na microbiologia clínica, uma paciente lá, fiz um swab da orofaringe, fizemos um esfregaço em lâmina e deu diplococo negativo. Deu gonorreia na orofaringe. Então, quando você tem uma infecção, sempre veja assim, ó, tenha em mente, eu tenho uma infecção, quando eu tenho uma infecção, eu fragilizo o vaso sanguíneo, o capilar é muito fininho e rompe. E se a pessoa pratica o sexo oral mais de uma vez, é um parceiro contaminado, e vai praticando, e cria essas condições de fragilidade vascular, num segundo contato, no terceiro contato, você transmite o HIV. Então, muito cuidado nesse sentido também. Outra coisa que eu acho que muita gente vai ficar assim, que não sabia.
O HIV é transmitido, uma transmissão vertical? É. O HIV é transmitido durante a gestação, na hora do parto, pode ser transmitido durante a gestação, pode ser transmitido na hora do parto e pode ser transmitido através do aleitamento materno, através de leite materno contaminado com o vírus HIV. Tá certo? E são coisas que ficaram ali. Ou seja, o vírus atravessa a placenta em gestação e vai lá e contamina a criança. Nasce soro positivo. Na hora do parto, há contato do sangue materno com o sangue da criança. E se for um parto normal, é estressante para o corpo da mãe e estressante para o corpo da criança também, né? Mas é o mais normal, como o próprio nome diz, a fazer. Eu aconselho a fazer o parto normal. Mas a ruptura de capilares e tal, aquele papo todo que eu falei para você, ocorre a transmissão, tá certo? Me parece que existe um protocolo para isso. Se alguém aí que for da área de saúde ou da área médica aí, no caso, deixa nos comentários aí pra gente saber. Parece que o protocolo é uma hora antes do parto, eles dão um coquetel anti-HIV. Eu vou falar lá mais à frente sobre esse tratamento aí, tá? O coquetel anti-HIV. Parece que reduz a replicação a quase zero. Aí a transmissão é bem menor a possibilidade de ter uma transmissão. Coisas que não transmitem HIV. O beijo, o abraço, a lágrima, o suor, o contato físico, né? O beijo tem uma certa ressalva. Se tiver uma lesão na boca do soro positivo, sangrando, e a pessoa tiver uma lesão na boca também, é uma possibilidade bem pequena, mas é uma certa possibilidade de pegar também ainda. Mas uma coisa, de certa forma, até meio assim inusitada. Se você pegar uma gota de sangue contaminada e colocar na pele íntegra, não acontece absolutamente nada. Não vamos fazer isso, né, gente? Vamos ter bom senso, só a partir de conhecimento, tá bom? Vamos falar um pouco sobre o período de incubação. Tá, o período de incubação do HIV, lembrando que o HIV é o vírus da imunodeficiência humana, ele é do gênero dos lentivírus, como eu já mencionei. Ele tem um período de incubação longo. Por quê? Porque devido à lentidão de replicação desses vírus. Em média, o período de incubação, por ser muito longo, antes de eu falar disso, quanto que é em média, vou falar uma coisa a vocês. O que é o período de incubação, minha gente? O período de incubação é o tempo que advém do primeiro contato do agente etiológico, o agente causal, o causador da doença, até o aparecimento dos primeiros sintomas. Isso é período de incubação, tá bom? Ficou mais claro para vocês, espero que fique mais claro. Então, no caso do HIV, em média, vai de 5 a 10 anos para a manifestação de sinais e sintomas. Mas boa parte também tem relatos de pessoas que até 15 anos. Quando começa a aparecer os sinais e sintomas, começa a ativar a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, que é o conjunto de sinais e sintomas. Lembra que eu falei no começo que o agente causal é o vírus, só que o conjunto de sinais e sintomas é a AIDS. Nós vamos falar mais aprofundadamente em uma videoaula, de acordo com que vai evoluindo o conhecimento, vamos chegar lá, né? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho para vocês agora dos sintomas, tá? Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre a sintomatologia, o quadro sintomático do HIV, que ficou faltando, né? O HIV, ele é um vírus que ele promove sintomas em duas fases, tá certo? Na primeira fase, a gente chama de fase aguda. Quando o paciente tem assim o primeiro contato com o vírus, quer dizer assim, ou seja, o vírus entrou em contato com o organismo humano, de 2 a 3 semanas começa a ter sintomas de fase aguda, que é febre, dor de cabeça, náusea, em alguns episódios de vômito, mal-estar geral, dor no corpo, total, uma dor no corpo, prostração. Em alguns casos pode aparecer também o inchaço dos linfonódulos. Mas o que são linfonódulos? Dentro do organismo humano nós temos a circulação sanguínea, mas temos a circulação linfática, que eu vou estar falando numa videoaula sobre sistema linfático. Dentro da circulação linfática, nós temos filtros chamados linfonódulos. São nódulos que filtram a linfa, tá, de impurezas. Além de tudo, eles ficam aglomerados grande quantidade de células de defesa, sobretudo linfócitos. Tá certo?
Quando você tem o vírus HIV, os linfócitos, como vocês vão ver na imunologia, daqui a pouco eu vou passar para vocês, vão ter intensa atividade, incha o linfonódulo, fica edemaciado. Por isso que a pessoa sente um negócio chamado íngua, tá certo? A íngua é um inchaço dos linfonódulos. Agora, a fase 2, a segunda fase do sintomatológica do HIV, eu poderia falar para vocês, mas vai entrar na fase de AIDS. Eu vou falar só, sim, superficialmente para vocês, porque nós estamos falando no próximo vídeo aí, num vídeo à frente, sobre a AIDS, de maneira mais profunda. Mas quando o indivíduo passar de 5 a 10 anos, ou 15 anos, que chega, o indivíduo então desenvolveu AIDS. O que o indivíduo tem quando ele tem AIDS? Ele tem, assim, desenvolve diarreia por alteração no metabolismo absortivo intestinal, porque o HIV altera isso, tá? Então tem diarreia, febre, ele tem perca de peso, gente, lógico, não tem absorção de nutrientes no intestino, perca de peso, tá? Bem acentuada. Ele pode apresentar ainda suores noturno, aumento, inchaço dos linfonódulos de maneira generalizada, tá? Falando assim. Outra coisa que acontece também é a monilíase oral. O que é monilíase oral? É candidíase, é Candida albicans. É um fungo oportunista que afeta organismos que estão em imunodepressão, como no caso da AIDS, nesse caso. As células CD4 que vão ser destruídas pelo próprio vírus na sua infecção, quando ele sair da célula, também quando elas são reconhecidas pela célula CD8, que eu vou falar também, que são as células matadoras, as killers, porque o vírus ele produz na sua superfície dos linfócitos glicoproteínas, que são reconhecidas pela CD8, que vai atacar e destruir também a CD4. Então toda célula que passa a informação para o CD8 ou informação para os linfócitos B sendo destruída, a sua competência imunológica vai estar diminuída, tá certo? Então ele vai revelar outras doenças oportunistas, tais como varicela zoster, que é uma infecção que atinge um ramo neural. O vírus da varicela zoster é o vírus da catapora. Quando cai a capacidade imunológica, ele ataca, ele causa lesões vesículo-bolhosa de um lado só. Pode acontecer nas costas, no abdômen, no tórax. De um lado só, são lesões vesículo-bolhosas, tá? Com HIV aparece. Eu não vou estar falando para vocês sobre sarcoma de Kaposi, mancha avermelhada, disso. Eu vou falar na AIDS. Uma outra coisa interessante que está acontecendo, vem acontecendo, com o advento do HIV, da AIDS, né? A tuberculose infecção, você tem uma compartimentização, ou seja, tem células de defesa que se unem formando células gigantes, compartimentando bactérias causadoras da tuberculose, que é o Mycobacterium tuberculosis, certo? Ou bacilo de Koch. Eles formam uma estrutura de células com fibras que nós denominamos de granuloma pulmonar. Quem que mantém isso? O sistema imunológico. Se está com a AIDS ou HIV, essa questão que é uma tuberculose infecção passa a ser tuberculose doença, porque rompe esse granuloma, porque não tem quem mantém, porque a célula CD4 está em baixa. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham entendido assim, um pouco sobre a questão sintomática. Vamos falar em seguida para vocês como que é a anatomia do vírus, tá? Falamos da imunologia também desse vírus. O que é uma célula CD4, uma célula CD8, o que é o linfócito B, o que é o plasmócito, beleza? E também falar também da estrutura do anticorpo, tá? Vamos seguir agora a imagem e continuaremos, tá bom? Bom, pessoal, então chegamos na anatomia viral. Bom, vamos verificar como que é esse vírus aqui. Vocês me desculpem cortar um pedacinho ali da imagem, né? Mas vamos dar um jeito. Então, esse vírus é o seguinte, esse vírus aqui, ele tem, vocês podem ver aqui, em número 1, tem um envelope viral, que é a parte mais externa da estrutura, né? Acoplado a esse envelope viral, tem projeções amarelinhas, na forma assim de um preguinho, é chamado de glicoproteínas, tá? Essas glicoproteínas são as moléculas que se ligarão ao seu receptor na célula hospedeira, no receptor CD4, tá?
Bom, enfim, falaremos isso aí posteriormente. Então nós temos então essa espícula de superfície, a glicoproteína, nós temos também o envelope viral, e mais internamente, perdão, nós vamos ter aqui, em número 3, o capsídeo, que é formado pela união de capsômeros. É uma estrutura proteica que atua protegendo o material nucleico desse vírus. Mais internamente, dentro desse capsídeo, número 4, a gente vai ter o RNA viral. Esse vírus é um RNA de fita simples. Como eu disse, pode ser de fita dupla também. Ele foge um pouquinho a regra com relação às células, tá? Eu já mencionei. Pode ter DNA de fita simples, RNA de fita dupla, então há uma inversão de muitas coisas. Então nós temos aqui, no número 4, o RNA viral. Então é um vírus de RNA, como eu já disse, ele é um retrovírus. Nós estaremos falando disso daqui a pouquinho, que é um retrovírus. Acoplado a esse RNA, nós temos em vermelhinho ali, uma proteína que tem atividade enzimática chamada transcriptase reversa. Ela vai ser muito importante na reprodução do vírus HIV na célula hospedeira, que eu falarei na próxima videoaula. Como que acontece? Esse RNA vai estar se transformando em um DNA, para depois se acoplar no DNA da célula hospedeira. Nós falaremos disso. Temos também na forma de triângulo, a ilustração em azul, uma integrase, são chamadas proteases. Ela acopla o DNA viral ao DNA da célula hospedeira, no caso a CD4+. Tá certo, gente? Basicamente, o vírus HIV tem essa estrutura assim, a grosso modo, né? Assim, para a gente poder entender. Então, ele tem um capsídeo na parte mais interna, protegendo o material nucleico. O material nucleico é RNA de fita simples. Tem acoplado nele a transcriptase reversa. Tem dispersa dentro do capsídeo, nós temos as integrases importantíssimas. Nós veremos depois. Inclusive, drogas do coquetel anti-HIV agem inibindo essa integrase aqui, que é uma protease, tá? São os inibidores de protease, nós veremos também. Nós temos também um capsídeo que protege, nós temos mais posteriormente o envelope viral, e dele saem projeções, são as glicoproteínas, são moléculas de ligação ao seu receptor na célula-alvo. Eu fiz uma ilustração, assim, só para fazer um entendimento mais, digamos, mais fácil para vocês. Eu vou colocar agora uma ilustração assim, colorida, bonitinha, para vocês entenderem melhor. Agora que vocês fizeram o entendimento primário, vocês vão entender mais facilmente agora, tá bom? Bom, pessoal, a grosso modo, tá aí o vírus HIV. Você pode ver que lá, como eu disse, ele é envelopado, está representado na cor laranjada, envelope viral, né? Tem as projeções ali dele, que são as glicoproteínas, né? Eu não quis entrar em detalhe, mas tem dois tipos de glicoproteína. Aquela haste ali é a GP41 e aquela do chapeuzinho ali é uma proteína GP120. É a glicoproteína GP120 e a glicoproteína GP41. Aí nós temos aqui também um capsídeo. Nós temos o material nucleico, que é o RNA. Temos as transcriptases reversas. Aqui eu acho que não foi contemplado um detalhe que esqueceram de colocar nessa imagem, que são as integrases, né, que são importantíssimos na hora da reprodução viral, tá? Que justamente essas medicações, as medicações antirretrovirais, são também no sentido de bloquear essas integrases, tá bom, gente? Então lembrando que ele tem o RNA, a transcriptase reversa, capsídeo e envelope viral. Mas não foge disso, tá, gente? E essa glicoproteína, essas espículas, glicoproteínas de superfície, elas se encaixam no receptor da célula, que para entrar numa célula precisa ser reconhecida, tá bom, gente? Então tá, agora daqui a pouquinho vamos falar a respeito da imunologia desse vírus, tá bom? Oi pessoal, então vamos falar da imunologia do vírus HIV. Nesse caso aqui, nós temos uma situação que o indivíduo foi infectado e que esse vírus caiu em duas porções do organismo humano. Ele pode estar dentro da circulação sanguínea ou dentro da circulação linfática. Isso é uma coisa bem óbvia, né? E eu não vou falar para vocês a respeito da interação da espícula, a glicoproteína que eu acabei de falar. A glicoproteína que fica na superfície do vírus, na sua ligação com
o seu receptor CD4+, também conhecido como a principal CCR5, porque vou falar isso na próxima videoaula, onde estarei falando a fisiopatologia que envolve a acoplagem e penetração do vírus dentro dessa célula, ok? Então vamos lá. Então estamos dentro da circulação sanguínea ou da circulação linfática. Se for na circulação sanguínea, nós teremos uma célula fagocitária chamada macrófago. Tá certo, gente? Na circulação sanguínea, guarde bem isso. E se for na circulação linfática, nós temos uma célula fagocitária chamada células dendríticas, que parecem uns dedos mesmo, assim, a estrutura morfológica dela. Então o que acontece? Na situação 1 aqui que vocês estão vendo, você tem um HIV, você tem a célula, no caso macrofágica, no caso, o macrófago, na circulação sanguínea. Lá mais abaixo, no número 1, também tem contato com as células dendríticas. O que vai acontecer? Elas vão englobar esse vírus, fazendo um processo chamado fagocitose, que é o englobamento de partícula sólida, que o vírus é uma partícula, e vão englobar esse vírus, e dentro, tanto do macrófago quanto das células dendríticas, nós temos organelas importantes ali dentro, chamadas lisossomas. E os lisossomas vão fazer o quê? Vão digerir esses vírus, fragmentando eles em vários pedacinhos, tá certo? Aí esses pedacinhos vão migrar para a superfície das membranas, tanto do macrófago na circulação sanguínea, como para células dendríticas na circulação linfática, como aparece na imagem 2. Você pode ver que na superfície da membrana tem um monte de pontinho azul assim representado, que são os fragmentos do HIV. Então, tanto as células dendríticas quanto as células macrofágicas, elas agem, claro, cada uma na circulação sanguínea e a outra na linfática, ela age como células apresentadoras de antígeno. Ou seja, esses antígenos que estão na superfície serão apresentados para alguém. Mas para quem? Para uma célula do sistema imunológico, um linfócito, que é um leucócito, é uma célula branca. O leucócito, no caso, é o linfócito T. Esse linfócito T recebe o nome linfócito T auxiliador ou linfócito T CD4+. Então vocês podem ver aqui na seção 3 que você vai ter o que? O linfócito T e na seção 2 tem o macrófago e a célula dendrítica, no caso, cada qual com seu qual, circulação sanguínea e circulação linfática. Essas células, então, apresentadoras de antígeno, liberam uma substância chamada isoleucina. A isoleucina atrai quimiotaticamente o linfócito para o macrófago e para as células dendríticas. Evidentemente, cada um com seu qual, como eu expliquei, na corrente sanguínea ou na circulação linfática. Aí, o contato dessas células, do receptor dos linfócitos TCD4, com o antígeno apresentado na superfície, ele lê lá e detecta, tem tal antígeno, porque o linfócito T, gente, por que é T? Porque ele é timo dependente, ele saiu da medula óssea e foi tomar a competência imunológica na timo, que é uma glândula que fica no tórax, assim, logo atrás do osso externo ali. E ele sofreu essa competência para reconhecer tudo que não pertence ao patrimônio genético do nosso organismo. Então o vírus HIV fragmentado não pertence, ele reconhece como não pertencente, vai lá, então, e reconhece, então beleza, foi reconhecer ali no macrófago, ou na linfa também reconhecido na célula dendrítica. Quando ele reconhece, ele se ativa, ele se ativando, ele libera uma substância que ela age entre leucócitos. Olha como que é o negócio, uma coisa que é entre leucócito é uma coisa inter, né? Então a substância chama interleucina, que é entre leucócitos. A interleucina, ela atrai quimiotaticamente duas células leucocitárias. Nós temos o linfócito T citotóxico, que é a célula CD8+, que atrai para o linfócito T, certo? Quimiotaticamente, e ela passa o quê? Ela passa a informação desse antígeno do vírus HIV. E essa célula citotóxica, então, no caso aqui, na situação que eu coloquei aqui, número 5, né? Aqui em cima, aqui em cima, bem lá na parte de cima aqui,
a CD8+, ela produz substâncias tóxicas. Então ela age no sentido de produzir substâncias tóxicas contra o vírus. Só que há um problema muito sério aqui nesse sentido, porque uma vez ativado esse citotóxico, porque a célula e o linfócito T citotóxico vem, se acopla ao linfócito CD4, que é o auxiliador, e reconhece o antígeno. Aí ele faz o que? Começa a produzir tudo com ter substâncias ou células que tiverem esses antígenos na superfície dela, eles vão atacar um ataque de substâncias tóxicas. O linfócito T citotóxicos, tais como radicais livres, substâncias tóxicas, vão agredir a célula. Então esse vírus HIV, quando ele sai dessa célula aqui, fica uma vez infectada, a célula CD4, ele destrói a célula. Não só ela, como o CD8 também destrói. Então essa célula que é apresentadora, essa célula que é o linfócito T auxiliador, vai diminuir os níveis dessa célula. E a competência imunológica vai diminuindo, porque ela não manda informação para o CD8, que é o principal célula de ataque, digamos, células citotoxicamente falando, ataque celular. E também pode acontecer o seguinte: uma vez ativada, a interleucina atrai um linfócito B, na situação aqui mais abaixo, que vocês podem ver aqui, número 4, o linfócito B atrai e ele passa a informação de como que é esse antígeno. O linfócito B então é ativado e começa a produzir anticorpos na porção interna dele. E esses anticorpos vão ser expressados nas membranas. Ele é semelhante a um receptor que tem igual tem na CD4, mas a diferença é que eles se soltam, desacoplam, né? E caem na circulação sanguínea ou linfática, tá certo? Caem esses anticorpos que vão agir de uma maneira que eu já vou falar. O linfócito então B ativado, ele pode se transformar em duas situações. Ele vira uma célula de memória, ou seja, ele cria dentro dele moldes para a produção posterior de anticorpo quando houver um segundo contato com esse vírus. Anticorpos pré-formados já. Ou também ele pode se diferenciar numa célula especializada em produzir anticorpos, que são os plasmócitos, como você pode ver na representação aqui, que tem umas furquilhinhas na superfície dela, não são receptores, são anticorpos, na verdade, que foram secretados. Eles vão desacoplar e cair na corrente sanguínea ou linfática para atacar os vírus. Aí tá, nós temos ali então os anticorpos. Os anticorpos, gente, ele age de duas formas: ou ele age neutralizando o antígeno, ou ele age fazendo reações de aglutinação. Eu não vou falar para vocês a respeito de um sistema de células termolábeis que se fixam nesses anticorpos quando se ligam nessas células, tá certo? Esse sistema é chamado sistema complemento, porque aí é mais para curso superior. Eu vou falar para vocês uma coisa mais simples possível. Então eu vou falar para vocês a respeito do anticorpo daqui a pouquinho. Então vamos ver se eu entendi. A célula apresentadora de antígeno apresenta um antígeno, a célula CD4 reconhece o antígeno, ela ativa a célula CD8 citotóxica para atacar todas as células que têm na superfície essas proteínas virais e o próprio vírus. E também ela ativa o linfócito B, passando a mensagem de como que tem que ser feito os anticorpos. Ele pode produzir na sua superfície, então, os anticorpos, o linfócito B, e se diferenciar de plasmose, que é a célula especializada em produzir anticorpo específico contra esse vírus. Ou pode ainda se transformar numa célula de memória, o que é importante. No segundo estágio, porque a célula de memória tem os moldes desses anticorpos já, né? Mas aí você pode perguntar, as vacinas funcionam de que jeito? Exatamente desse jeito aqui. Quando você injeta uma vacina, você injeta um antígeno, um vírus morto, né? Ou uma molécula viral. Acontece todos esses processos que estão vendo aqui, tá? Então eu vou falar um pouquinho para vocês como que é um anticorpo para vocês entenderem, tá bom, gente? Bom, pessoal, então terminando a nossa videoaula aqui, eu vou falar para vocês o seguinte: nós temos aqui um anticorpo, a representação de um anticorpo, lembrando que ele é produzido pelo linfócito B também e pelas células especializadas, na qual o linfócito B se transforma, são os plasmócitos. Lembrando que eles são secretados na superfície das membranas e se desagregam, certo? E caem no plasma sanguíneo ou na circulação linfática.
E um anticorpo, ele é uma proteína globular, certo? É importante que guarde bem isso, que eu vou falar já já a respeito disso. Ele tem uma cadeia pesada, que é essa mais interna, e a cadeia leve, que é as mais externas. Tem uma fração dele, que é a fração constante, chamada de fração FC. É a parte constante, na imunologia chama-se FC, fração constante. E aquela parte variável é chamada de FAB. Na imunologia aplicada é assim, dessa forma que é feito, tá certo? Por que ela é variável? Isso aqui varia de acordo com o antígeno que está sendo produzido. Porque o anticorpo ele é altamente específico. No caso, o HIV, você acha que, por exemplo, a estrutura de um HIV, a estrutura de proteínas, tal de açúcares, eles são iguais? Não são. São diferentes quando comparado com o sarampo, vírus da poliomielite. Então, essa fração varia, as outras não, são todas iguais, tá certo? E no organismo humano, a título de conhecimento, tem dois tipos de proteínas. As fibrosas, que são representadas pelo colágeno e elastina, a actina e a miosina, né? E temos as globulares, que são representadas pelas proteínas transportadoras, tais como a alfa-1 glicoproteína ácida, a albumina, transferrina, e no caso os anticorpos, que são todas elas solúveis, nesse caso, no plasma e na linfa. Tá ok, gente? Porque é por onde eles vão trafegar. A coisa que tem que guardar em mente, eles são altamente específicos ao antígeno. Tá bom, gente? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Vou parar por aqui para não ficar muito comprida a coisa. Na próxima videoaula falaremos mais. Aguardo vocês lá, hein, gente? Quero que vocês fiquem tudo bem, fiquem com Deus e até mais.